Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O Fio de Luz Dourada, de Elizabeth Harrison. Era uma vez uma menina chamada Ávila. Era terna, carinhosa, bonitinha e tinha tudo para ser feliz. Mas tinha uma irmãzinha que era cega e não conseguia ser feliz, sabendo que os olhos da irmã estavam fechados para as belezas do mundo. A Ávila ficava imaginando se não haveria alguma coisa que ela pudesse fazer para abrir os olhos da irmã. Um belo dia, ela ouviu falar de uma velha muito velha, tão velha que ninguém sabia quantos anos tinha. Essa velha morava numa gruta escura, muito longe dali. Diziam que a velha sabia fazer um encantamento que dava a visão aos cegos. Ávila pediu aos pais permissão para ir à gruta tentar convencer a velha a lhe contar o segredo da visão. Assim, exclamou, cheia de esperança, minha irmãzinha vai poder sair da escuridão. Os pais tinham ouvido muitas histórias esquisitas sobre a velha, e era uma longa viagem, mas, muito a contragosto, acabaram consentindo. Numa manhã de primavera, Ávila se pôs a caminho. Tinha uma grande distância a percorrer, mas a alegria no coração tornava seu passo ligeiro e a brisa soprava canções ao longo do caminho. Quando chegou à entrada da gruta, a escuridão era tamanha que teve medo de entrar, mas ao pensar na irmã, encheu-se de coragem e entrou. A princípio, não enxergava nada, pois rochas tenebrosas guardavam o acesso, impedindo a entrada dos raios de sol. Aos poucos, porém, conseguiu divisar a velha sentada numa cadeira de pedra, cardando um monte de linho em fio finíssimo. Dobrada sobre si mesma, com a idade, com uma expressão de preocupação e compaixão, parecia mais velha ainda. Ávila aproximou-se, pensando, é tão velhinha que deve ser meio surda. A velha não levantou os olhos, nem parou de cardar o linho. Ávila esperou um pouco, tomou coragem e disse, vim aqui pedir para me contar como posso curar minha irmã cega. A estranha criatura olhou para ela muito surpresa e falou numa voz cavernosa, tão rouca que parecia que ela não falava há muito tempo. Ah, disse com desdém, posso contar, mas você não vai fazer. As pessoas que enxergam nem ligam para as cegas. Disse isso com um suspiro e ficou olhando tão carrancuda para Ávila que o coração da menina disparou. Mas tornou a pensar na irmãzinha e novamente tomou coragem para insistir. Ah, por favor, me diga. Farei qualquer coisa para ajudar a minha irmã. A velha encarou-a com um olhar severo, penetrante. Curvou-se mais ainda e pegou a pilha de fio. Procurou até achar a ponta e entregou à menina, dizendo, leve este fio pela ponta, dê a volta ao mundo e quando terminar, volte aqui. Então eu conto como curar a cegueira de sua irmã. A pobre Ávila agradeceu, pegou a ponta do fio, enrolou cuidadosamente em volta da mão para não perder e saiu depressa. Andou um pouco e olhou para trás, receosa de que o fio tão delicado tivesse arrebentado. Imagine a surpresa dela ao ver, em vez da linha cinzenta, um fio de luz dourada reluzindo ao sol, como se fosse de ouro. Certa de que era um fio mágico, andou mais rápido, ansiosa para curar a irmã. Caminhou lépida e feliz, até chegar a uma floresta escura, tão densa que a luz do sol não atravessava a copa das árvores. À distância, ouvia o rosnar dos ursos e o urro dos leões. O coração dela quase parou. Ai, não vou conseguir atravessar essa floresta. Sinistra, pensou, e os seus olhos se encheram de lágrimas. Pensou em voltar, mas ouviu a brisa murmurar. Olhe o fio atrás de você. Olhe o fio dourado. Olhando para trás, viu o fio de luz vindo desde longe, parecendo sorrir para ela. E por estranho que pareça, onde o fio tocava o chão, cada folhinha de relva desabrochava em flor. Assim, ao olhar para trás, a menina viu um campo florido, iluminado pelo brilho do fio dourado. Que lindo! Exclamou ela. Não tinha visto estas flores no caminho, mas o fio encantado vai iluminá-las para os próximos viajantes.
Esse pensamento encheu-a de tanta alegria que continuou penetrando na escuridão da floresta. Às vezes dava uma cabeçada num tronco, tinha medo de estar perdida, mas quando olhava para trás sentia coragem renovada. Chegou a imaginar animais selvagens bem na frente dela, mas ao se aproximar, via que era a forma estranha de um tronco e ria do próprio medo. O fio misterioso parecia abrir o caminho atrás dela, de modo que quem a seguisse não corria o risco de tropeçar em raízes e árvores caídas. Volta e meia, um esquilinho simpático corria para perto, como se para mostrar para ela que não estava sozinha na escuridão. Aos poucos a floresta foi se tornando meio densa, as árvores foram se espaçando e logo ela estava de volta à luz do dia. Mas um novo obstáculo apareceu. À frente dela se estendia um enorme pântano, até onde a vista alcançava. O lamaçal nada tinha de convidativo, mas o pensamento na irmã mais uma vez a animou a atravessar. A lama grudava no vestido e pesava tanto nos pés que era um esforço levantá-los a cada passo. Às vezes parecia que tinha atolado para sempre, e somente com grande esforço conseguia tirar primeiro um pé, depois o outro, e prosseguir. Uma ranzinha verde veio pulando em volta dela, parecendo dizer, numa voz rachada de sapo: "Não ligue para a lama, já vai acabar." Por fim, chegou ao fim do pântano e, pisando no chão firme, olhou para trás. Adivinhe o que ela viu. Todo o terreno tocado pelo fio dourado estava seco e firme. Quem viajasse por ali passaria numa estrada larga, sem cansaço nem perigo. Esse pensamento trouxe tão felicidade a Ávila que ela começou a cantarolar. A alegria durou pouco. À medida que o dia alcançava, o calor aumentava. Há horas não via uma árvore, e o capim parecia cada vez mais ressecado, até que ela se viu no meio de um terrível deserto. A areia se estendia por quilômetros de distância, e não havia uma pedra sequer para dar uma sombra. O sol, inclemente, ardia nos olhos, dava dor à cabeça, a areia quente queimava os pés. A menina avançava com dificuldade, mas não desanimava. Um bando de borboletas amarelas a acompanhou todo o tempo, até que, quando o sol se pôs, numa nuvem púrpura, chegou ao fim do deserto. Exausta, empoeirada, a pobre Ávila estava a ponto de deitar no chão para descansar quando seu olhar esbarrou no fio dourado que a seguia o dia inteiro na areia quente. E o que ela viu? Ora, viva! Altas árvores tinham brotado ao longo do caminho, e cada grão de areia tocado pelo fio tinha se transformado num diamante, rubi, esmeralda, safira ou topázio. De um lado do caminho, o deserto cintilava em pedras preciosas, e do outro, árvores frondosas ofereciam sua sombra. Ávila parou, assombrada, olhando para aquela transformação. Todo o cansaço sumiu de repente. O ar estava fresco e ela ouvia passarinhos cantando ao longe. As estrelas surgiram no céu, uma a uma, para velar o sono dela. Na manhã seguinte, continuou a longa viagem. Estava feliz porque quem passasse por ali faria uma caminhada agradável pela nova estrada no deserto e poderia pegar as pedras preciosas. Ela não recolheu nenhuma pedrinha porque estava tão ansiosa por completar a missão e levar logo a luz aos olhos da irmãzinha. Andou bastante, até que o terreno começou a ficar cada vez mais pedregoso. Cada vez apareciam pedras maiores espalhadas por todo o lado, como se tivessem caído ali numa grande guerra de gigantes. O caminho foi ficando cada vez mais íngreme e as pedras pontudas machucavam os pés de Ávila. Logo só havia uma montanha de pedras que parecia dizer, muito zangada: "Como se atreve a me escalar?" A menina hesitou. Nesse momento, duas águias decolaram de um ninho no alto do rochedo, e com as asas bem abertas voaram majestosamente em direção a Ávila. Voando em círculo sobre ela, deram um grito que parecia dizer: "Tenha coragem, venha nos encontrar no topo da montanha." As pedras cortantes rasgavam a barra do vestido da menina, prendiam o fio dourado e toda hora a menina tinha que voltar para desembaraçar. A subida era tão íngreme que volta e meia ela precisava se sentar para descansar. Mas logo seguia em frente, sem perder a vista as águias planando lá no alto. Quando estava quase chegando ao topo, olhou para trás e viu outra maravilha do fio encantado.
Os montes e pedras pontiagudas tinham se transformado numa escadaria de mármore branco, brilhando à luz dourada do fio. Ávila prosseguiu a viagem, feliz ao pensar que mais uma vez tinha aberto caminho para quem passasse por ali. Mas dera só alguns passos quando, de repente, viu a entrada da gruta escura de onde tinha saído. Andou mais depressa, entrou na gruta e lá estava a estranha criatura que tinha mandado dar a volta ao mundo. Mais curvadinha que nunca, a velha continuava a fiar. Ávila chegou bem perto dela e falou: Fiz tudo o que mandou. Agora me dê o segredo para curar minha irmã. A velha se levantou de um salto, agarrou o fio dourado e gritou: Até que enfim! Estou livre! Sou livre! Então aconteceu uma coisa tão estranha, tão maravilhosa, que Ávila mal acreditava em seus olhos. No lugar da velha bruxa fiadeira, havia uma linda princesa de longos cabelos dourados e ternos olhos azuis, a face radiante de alegria. A bela princesa contou à menina que era filha de um poderoso rei, mas era tão preguiçosa e egoísta que havia sido transformada naquela bruxa velha, obrigada a morar na gruta escura. Afastada da família e dos amigos, ela só poderia se livrar do encanto quando aparecesse alguém com tanta coragem e generosidade que fosse capaz de dar a volta ao mundo pelo bem de outra pessoa. A mãe da princesa era uma fada e tinha ensinado a ela artes mágicas que nós, mortais, ainda não conhecemos. Dizendo isso, foi a um poço cristalino ao lado da gruta e mergulhou o fio dourado na água. Imediatamente, a água se tornou também dourada e o poço brilhou como um raio de sol líquido. Encheram um cântaro de água dourada e juntas caminharam até a casa da menina, onde a irmãzinha esperava na escuridão da cegueira. Quando chegaram, a princesa disse a Ávila para molhar os dedos na água dourada e esfregar as pálpebras da irmã. Ao fazer isso, os olhinhos da menina se abriram e pela primeira vez ela viu o mundo. A princesa ficou morando com Ávila e a irmã e ensinou muitas mágicas a elas. Mas isso já é uma outra história.